Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o canal Em Cristo e hoje, no Clareza Teológica, vamos falar de um tema atual, mas vamos num ponto de vista mais teológico, como uma teocracia em nome de Deus pode se tornar o mal. Essa é a pergunta de abertura. Como isso pode ocorrer? Como o poder que se diz em nome de Deus se torna o mal? Quando um governo diz que fala em nome de Deus, quem ousa discordar? Quem ousa discordar? Essa é uma questão que deixamos aqui. Se criticar o Estado é blasfêmia, se questionar o líder é pecado, se discordar é apostasia. Então, o poder deixou de ser político. Ele se tornou sagrado, e quando o poder se torna sagrado nas mãos de homens, algo extremamente perigoso acontece. E o que é uma teocracia? A palavra vem do grego theos, Deus, e kratos, poder. Teocracia, literalmente governo de Deus. Mas aqui está o ponto crucial. Deus não governa diretamente. Quem governa são os homens que afirmam interpretar a vontade divina. E quando um homem diz que sua autoridade vem diretamente dos céus, a crítica deixa de ser debate e passa a ser rebelião espiritual. Esse é o coração do problema. O caso do Irã, que nós temos nos noticiários, é religião ou é projeto político? Então, muita gente confunde o regime do Irã com o Islã em si, mas isso é simplificação, não é a verdade como um todo. O Islã possui diferentes correntes. A maioria dos muçulmanos no mundo é sunita, o Irã é majoritariamente xiita, que é uma minoria. Historicamente, o xiismo não defendia que um clérigo governasse o Estado moderno com poder absoluto. Essa mudança ocorreu no século XX, com algumas teorias que levantavam a questão do governo jurista islâmico, desenvolvida pelo Ayatollah Khomeini após a Revolução de 1979. Esse é o ponto de virada, que ocorreu uma inovação política naquele momento. O que era uma tradição religiosa torna-se um projeto revolucionário de poder e pessoal. E aqui começa a confusão explosiva entre fé e Estado. Vamos falar sobre a Sharia, lei divina ou instrumento político? A Sharia não é código penal impresso como o nosso brasileiro, que sabe lá o Código Penal, tem lá as leis escritas. Ela é um sistema amplo de orientação moral e jurídica baseado na tradição islâmica. Mas no regime iraniano ocorre algo que é muito interessante do ponto de vista social. É interessante, mas é preocupante. Por quê? Porque a Sharia é aplicada com rigidez quando serve para manter controle interno e é flexibilizada quando o próprio regime precisa negociar ou sobreviver geopoliticamente. Ou seja, a lei divina torna-se maleável conforme a conveniência política. Isso não é apenas religião, isso é instrumentalização do sagrado. E dentro desse contexto, dessa questão, nós temos o que se torna intolerância em nome de Deus. No Irã, o xiismo duodecimano é a religião oficial lá do Irã. E nesse sentido, você tem uma intolerância aos sunitas, então eles sofrem restrições, aos cristãos convertidos do Islã, enfrentam perseguição, igrejas domésticas são fechadas,
Dissidentes podem ser acusados de corrupção na terra ou blasfêmia. Criticar o sistema pode ser tratado como um crime espiritual. Então, perceba a dinâmica. Discordância política é reinterpretada como ofensa religiosa. E quando isso acontece, o Estado deixa de ser contestável. Você não pode criticá-lo, porque aí você tem Deus como um instrumento, a instrumentalização da religião. E nós temos algo que se fala muito na internet, no jornal, na mídia, que é essa retórica que o Irã tem contra Israel. O regime iraniano, ele oficialmente, tá, ele diferencia judeus de sionistas. Só que na prática ele não faz essa diferença. A retórica é muitas vezes misturada com categorias políticas e religiosas. Versos do Alcorão são citados em discursos oficiais para justificar essa hostilidade contra Israel, contra o Estado de Israel e muitas vezes contra os judeus. Agora pause um instante, pense comigo. Qualquer texto sagrado, inclusive a Bíblia, pode ser instrumentalizado quando retirado do seu contexto histórico e teológico, da sua função principal. O problema não é a existência de textos religiosos, não é a existência do Alcorão ou da Bíblia. O problema é quando o Estado monopoliza essa interpretação usando a seu bel prazer. E nós temos uma história irônica, e aqui é importante dizer algo com honestidade. O cristianismo também já foi instrumentalizado politicamente. Nós temos cruzadas, estados confessionais, onde a Igreja Católica e o Estado se confundiam. Tivemos perseguições religiosas na Europa, quando o trono e o altar se confundiam. E aí você tem a tentação do abuso, ela aparece em qualquer tradição. Isso está no ser humano. Então o problema não é uma religião específica, o problema é poder absoluto legitimado como vontade divina. É a vontade do ser humano por poder. Então ele vê uma via, e essa via seria a vontade divina, ou um livro reinterpretado de acordo com a sua vontade, a vontade ao qual você passa a representar o Estado. E aí nós vamos lá, como isso tudo começou lá no Irã, que foi a Revolução de 1979. Essa Revolução Iraniana, ela não começou como um projeto puramente religioso e não ocorreu em 79. 79 foi o ápice. Ela começou em 77 com protestos de vários grupos diferentes contra o Shah, que era a autoridade máxima na época, e essa insatisfação foi crescendo. Então, havia uma insatisfação contra a autoridade do Shah, a desigualdade econômica e uma influência estrangeira. Naquela época, o Irã tinha uma aproximação forte com o Ocidente. Então, diversos grupos estavam unidos contra o regime. Mas após a queda do Shah, que governava, o projeto islamista revolucionário consolidou o poder. É nesse momento que Khomeini volta ao Irã que se consolida o seu poder. E aí nasce esse modelo teocrático atual que é divergente do pensamento sunista. Então você tem um líder supremo com autoridade religiosa e política. Ele tem autoridade total, sem separação clara entre céu e Estado, entre o laico e o religioso, entre quem está no poder e quem efetivamente comanda. E a pergunta central sobre a teocracia se tornar o mal. Como respondemos isso? A resposta não é simples. Não é a religião que é má.
Nós todos sabemos, Calvino já dizia isso, que o homem está em total depravação. A resposta é muito mais profunda e ela é mais bíblica, porque todo homem é pecador, inclusive o homem religioso. E aqui o homem religioso inclui todos, o líder religioso, os obreiros, os crentes, dependendo de cada denominação, você tem lá os presbíteros, né, os bispos, e aí vai. Todo o homem religioso, todo homem é pecador. Se todo homem é pecador e se um religioso é homem, então ele é pecador também, inclusive o líder espiritual. Então a tradição reformada nos lembra algo que é desconfortável. O coração humano é inclinado ao orgulho, à dominação, ao desejo de controle. E às vezes não é só com esse exemplo que eu trago aqui, que é um estado, um país, um governo inteiro subjugando milhões de pessoas. Às vezes ele está em nós. O nosso coração ele é inclinado ao orgulho. E às vezes, nesse orgulho, nós cometemos alguns deslizes a sinalizar virtudes, a mostrar para o outro que eu tenho certas capacidades religiosas e zelosas com a palavra de Deus, e eu posso me comportar assim e julgar a salvação ou a alma do outro, às vezes em oração, às vezes em conselho. Então, o coração humano ele é inclinado desde o indivíduo ao orgulho, à dominação, ao desejo de controle, e quando ele chega ao poder supremo, junta o Estado que domina milhões de pessoas em nome de um Deus, em nome da religião, nós temos esse problema. Quando esse coração recebe poder absoluto e ainda é revestido de legitimidade divina, o risco de abuso se multiplica e ele acontece. Não há freios, não há prestação de contas, não há limite humano reconhecido. E isso aconteceu e tem acontecido desde a Revolução de 1979, com perseguições, prisões, cerceamentos, pessoas que pensam diferente ao regime, mulheres, cristãos, ateus, judeus. E aí nós temos um contraste que algumas pesquisas apresentam, que há no Irã um crescimento maior de novos cristãos do que de muçulmanos. Isso para o regime é um fato de medo, o que faz com que o regime faça mais perseguições às pessoas que discordam, que são diferentes. No Novo Testamento, o reino de Deus não avança por coerção estatal. Ele cresce como um fermento, como semente, como transformação interior. Jesus não fundou um Estado. Ele anunciou um reino que não depende de aparato militar. Esse é o contraste fundamental. E é nesse sentido que nós percebemos o crescimento, apesar da perseguição, como ocorreu no século I. Eu quero encerrar aqui com a questão dessa experiência do Irã, o que ela nos ensina hoje, algo sobre maior que geopolítica. Ele ensina que a fé, quando monopolizada pelo Estado, pode se tornar instrumento de poder. Mas não só pelo Estado, ela pode ser monopolizada por um grupo, por uma religião, por uma pessoa. E quando poder se veste de eternidade, a crítica se torna pecado e a liberdade desaparece. O mal não nasce da religião em si. Ele nasce quando homens pecadores reivindicam a autoridade divina incontestável.
ou lhe dão autoridade em nome de Deus para cometer vários pecados, atrocidades, coisas que não aceitaríamos, mas ele está falando em nome de Deus. Isso vale para qualquer tradição. O verdadeiro antídoto não é apenas secularismo, é reconhecer que nenhum homem, pode ocupar o lugar de Deus. E que fé autêntica não precisa de coerção para existir. Então, se você se sente pressionado para professar a sua fé, então sua fé não existe, aquela religião não existe, ela precisa nascer no seu coração. Agradeço a todos que chegaram até aqui, muito obrigado pela audiência, peço que deixe o like, deixe o dislike se não gostou. Se quiser que eu faça outros vídeos sobre esse tema, é só deixar nos comentários. Nós estamos vivendo um momento de tensão e de guerra lá. Se você não gostou, deixe o porquê não gostou. Ajude a criar essa comunidade. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Uma casa cheia de vozes e um tempo que o silêncio ocupou seu lugar. Entre portas fechadas e longas distâncias, aprendi a viver sem chamar. Foram anos que o vento levou sem retorno, como cartas que o mar não devolve jamais. Mas o sangue não esquece seus nomes, mesmo quando aprende a seguir em paz. E no fim, quando a noite desceu sobre os olhos, não havia mais presença ou solidão, apenas o silêncio da saudade. Só o silêncio maior que as palavras, dormirá, repouso e rendição. Você foi força, foi voz, foi estrada, foi ausência que também me ensinou. Fez de mim um homem sozinho, mas a vida no fim nos trouxe de volta. Não há contágio vale da sombra, não há dívida na beira do adeus. Só o sopro que volta ao mistério, só o filho dizendo descansa em Deus. Só a mão na mão, sem passado, sem preocupação, no último instante da casa.